Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E com o objetivo de aumentar essa conscientização, vamos falar aí sobre o transtorno do espectro autista, que é o TEA, a sigla que é muito usada, muito conhecida hoje, para reduzir a discriminação, o preconceito que cercam as pessoas que estão envolvidas aí nesse transtorno. Em 2007, a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu essa data justamente para o fim, de se levar o debate social, de se falar com todos, mostrar o que é o transtorno do espectro, como ele impacta a vida tanto das pessoas quanto da sociedade. E o TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e também de comportamento. A conscientização sobre o autismo, ela é fundamental para promovermos a inclusão e a igualdade de oportunidades entre todos. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo possuem o diagnóstico de TEA. E dados da Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Centers for Disease Control and Prevention, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, estimam que 6 milhões de brasileiros são autistas. O censo de 2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, incluiu pela primeira vez uma pergunta sobre o autismo, o que permitirá um mapeamento mais preciso da população autista no país. Os resultados desse censo são guardados para fornecer dados mais detalhados e atualizados sobre a prevalência do autismo no Brasil. E para entendermos melhor sobre o que é o autismo, como ele impacta a vida dessa pessoa que está inserida no espectro, da sua família e também da sociedade, nós vamos conversar com Damião Silva, que é psicólogo, neuropsicólogo, psicólogo escolar e educacional, além de pedagogo, escritor e palestrante. Ele é especialista em educação inclusiva, é analista do comportamento e especialista em atendimento educacional especializado em autismo e também em altas habilidades e superdotação. Mestre em altas capacidades e desenvolvimento do talento, mestre também em avaliação psicológica e doutorando em ciência, tecnologia e inclusão. Seja muito bem-vindo, mestre Damião, para falar sobre este importante tema, o transtorno do espectro autista, como que ele impacta a sociedade, e lógico, principalmente as pessoas que estão mais próximas, seja no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, e o que nós podemos fazer para aumentar essa conscientização. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Prazer é todo nosso. E, Damião, como que funciona a questão do diagnóstico? Muito se fala que ele é multidisciplinar, mas quem percebe inicialmente estes primeiros sinais? É a escola? É dentro de casa? Como que isso se dá normalmente? O diagnóstico do autismo ele é clínico, apesar de ser multidisciplinar, ele é clínico, feito ali por um médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Mas geralmente quem vai perceber os primeiros sinais de atraso na criança são os pais ali, que é o primeiro núcleo que a criança está vivendo, e também a escola. Então, se o pai tem 2 ou 3 filhos, você começa a perceber a diferença, mas geralmente se tem só um, fica mais difícil de compreender. Mas geralmente na escola que vai trazer primeiro essa dificuldade ali de socialização, de comunicação, e aí sim vai ser encaminhado para avaliação. Geralmente sinais são percebidos ou em casa ou na escola. Eu me recordo de uma vez conversando com uma psicóloga, ela falar que o andar nas pontas dos pés ele pode ser um indicativo, a questão de apenas apontar para as coisas e não verbalizar também pode ser. Existem alguns sinais assim, que são perceptivos? Existem alguns sinais, sim, andar na ponta dos pés pode ser um, mas ele não é um fator que vai determinar se eu tenho autismo ou não, tá?
Então, sim, faz parte do conjunto de sintomas, mas geralmente na primeira infância, a gente vai perceber uma criança que vai ter dificuldade ali de manter contato visual com a mãe, por exemplo, na hora da amamentação. Então, estou lá amamentando, criança desvia o olhar, não vai direcionar. Ela é chamada pelo nome e não responde pelo nome. Você vai percebendo algumas lacunas de comunicação. Então, eu vou ter vários crianças que podem ser verbal ou não verbal. Então, vou ter dificuldade de comunicação, sim, mas não é só questão de não falar, também tem a questão de não compreender o que está sendo dito. Então, estou lá brincando no chão, a mãe me chama, Dan, eu não olho. Então, tem um indicativo aqui. Vamos investigar o processo. Então, assim, vou ter autistas verbais, que falam muito bem, que produzem a fala muito bem, mas também vou ter autista não verbal também, em função de dificuldades aqui de perder o desenvolvimento da compreensão da fala. Porque o processo de falar é muito mais complexo do que você emitir som, né? Então, vai usar áreas cerebrais bastante importantes nesse processo. Então, não é só não dizer, é compreender também. Por isso, quanto mais a gente perceber esses primeiros sintomas, né, de não responder por nome, de não manter contato visual, alguma questão sensorial, andar nas pontas do pé, sempre é importante buscar um especialista para fazer essa primeira avaliação. Sim, e existe uma faixa etária, né, que é tida como o momento de ouro, vamos chamar assim, que é para o diagnóstico, né? Que idade que seria mais aconselhada? O momento de ouro é agora. Você percebeu ali algum atraso, vá buscar ali a questão da avaliação. Então, quanto mais cedo você perceber atrasos, é importante. Hoje tem uma idade, já vamos para 2 anos, 3 anos, não, até porque o desenvolvimento ele tem um padrão de acontecer. Então, ele é linear, o desenvolvimento humano. Então, aos 6 meses tem que fazer isso, aos 12 meses isso, aos 18 meses isso. Tem alguma coisa que não está acontecendo de forma esperada, vai acompanhar pelo cartão da vacina, né, o cartão do menino da menina, tem algum atraso ali, busque ajuda. E hoje o SUS, ele faz esse rastreio de forma obrigatória. A legislação no Brasil é obrigatório que os pediatras façam esse rastreio, que aplique ali a escala de rastreio do TEA já nas primeiras consultas, já consegue perceber atraso ali, 1 mês, 2, 3 meses, para a gente conseguir fazer as intervenções adequadas. Então, o momento é perceber o atraso, perceber a dificuldade, não esperar. Aquela história de cada criança tem seu tempo, ela não é real. O desenvolvimento humano ele é padrão, é esperado para cada etapa. Ah, mas meu pai fazia assim, minha tia fazia assim, minha irmã fazia assim, demorou a falar, ok. O TEA tem condições ali genéticas, né? Tem fator genético envolvido. Então, óbvio que você pode ter alguém na família que tinha a mesma condição, porque também tinha autismo e não foi identificado. E o autismo hoje, ele é mais conhecido, ele é mais difundido, porque também aumentou bastante a compreensão científica, né? Temos hoje mais profissionais que estão capacitados para esse diagnóstico, algo que não acontecia questão de 30 anos atrás, né? Então, mas assim, tem essa ideia mesmo, a gente evoluiu, mas, óbvio, refinou muito o diagnóstico, né? Então a gente consegue compreender melhor. Tem mais profissionais, sim, ativos, buscando, mas ainda assim insuficiente para a gente pensar na nossa população brasileira. Por exemplo, 1% esperado que tenha autismo. Deixa eu pensar, são 212, 13 milhões de habitantes, a gente está muito longe ainda, né? Então, o próprio censo que foi feito agora não vai trazer ali para a gente com firmeza quantos autistas tem. Então, a questão do diagnóstico ela vai muito por 2 coisas importantes. De fato, pela investigações científicas, pela atualização do quadro também, ali depois de 2013, com o DSM-5, que veio descrevendo o que é autismo de nível de suporte 1, 2, 3, pensar no que é os prejuízos todos, mas ainda assim, esse aumento exponencial não explica só por questões genéticas, né? Então, a gente tem aqui o ambiente também impactando nisso. Hoje as pessoas uso de medicação, uso de agrotóxicos, tem um processo importante aqui trazendo, porque se fosse só uma questão genética, a gente não teria um crescimento tão exponencial como a gente tem tido nos últimos 30 anos, por exemplo. Sim. E, Damião, autismo, eu acho que é importante a gente frisar, autismo não é doença, né? Ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Mas para que as pessoas elas entendam melhor o que isso significa, você tem como explicar para a gente didaticamente?
Claro, então, autismo não é doença, tá? É uma condição que nasce com você. Então, você vai ter um funcionamento neuropsicológico aqui, um funcionamento neurocerebral compatível com o espectro, ou seja, vai ter atraso ali de comunicação, comportamentos repetitivos, questões sensoriais. Então, por que não é uma doença? Porque não é uma questão que você está pensando assim, vamos curar esse processo. Então, tudo que é transtorno de desenvolvimento, como um TDAH, como o próprio transtorno do professor desafiador, como o transtorno de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, você vai ter ali sempre uma ideia de desenvolver funcionalidade, ou seja, aumentar a qualidade de vida. Então, as pesquisas hoje têm que saber cura, porque como que se cura uma coisa que você ainda não tem certeza da origem? Por exemplo, como diabetes, que você já tem a origem ali, do que está acontecendo, né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Então, não é uma doença, a gente não trabalha com a perspectiva de cura. É um transtorno do neurodesenvolvimento, que você já tem uma predisposição genética para aquela condição, e aí, a depender do ambiente que você está instalado, está inserido ali, as condições dessa epigenética, que é a interação ambiente-genética vai impactar no desenvolvimento. Então, a gente não faz pesquisa pensando em cura do autismo. Nós fazemos pesquisas pensando o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, impactar menos o desenvolvimento delas, que elas vivam com autonomia, com segurança psicológica, com independência, que ela atinja ali todos os seus marcos importantes de desenvolvimento. Sim, e cada autista ele pode ter, ele é diferente de outro, né? Ele tem os seus maneirismos, ele tem o seu hiperfoco, ele tem um comportamento que vai diferenciar. Sobretudo o autista infantil, né? A criança, do adolescente e do adulto, muda muito também o comportamento, né? Sim, então, se você conhece um autista, você não conhece todos os autistas. Então, assim, por isso que a gente fala de espectro, né? Transtorno do espectro autista, porque eles são muito diferentes entre si. Então, não existe uma disputa de você é mais ou menos autista. Existe o autismo em si, que ele vai ali se manifestar de forma diferente. Então, óbvio que uma criança ela não consegue camuflar tanto a questão de comportamento, mas se eu vou pegar um autista adulto de nível 1 de suporte, ele consegue compreender aqui melhor, se não tiver prejuízo intelectual, o que tem que ser feito para ele ser aceito nesse ambiente. Então, assim, o autismo ele é muito heterogêneo, né? Então você vai conhecer, você pode ter autistas na mesma família, 3, 4, que são totalmente diferentes, mas não quer dizer que ele não seja, quer dizer que a manifestação foi diferente em forma e intensidade, em prejuízo também. Então, tem autistas que vão ter, por exemplo, inteligência muito acima da média, autistas com inteligência dentro da média, autistas com inteligência abaixo da média, então isso é preditivo de diagnóstico, isso é prognóstico mais fácil de conduzir, menos complexo, mas ainda assim tem prejuízo. Então, qualquer autista que tem um diagnóstico tem prejuízo no dia a dia, por isso que ele foi diagnosticado. Para ter um transtorno tem que ter o quê? Prejuízos no dia a dia, seja eles acadêmico, social, comportamental, no trabalho, na escola, as minhas relações pessoais. Tem prejuízo, sim, mas vai ser manifestado de formas muito diferentes. E também é importante, né, dizer para as pessoas que este nível de suporte, né, quando se fala hoje nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, que antigamente o pessoal ainda falava em autismo leve, moderado ou severo, isso, questão de leve, é algo que deixe-se frisado, né? Não existe autismo leve, cada um sabe as consequências daquilo que sofre, né? Exato. É o nível de suporte, na verdade, né? Isso quer dizer, não é que é autismo leve, moderado ou grave, quer dizer qual o nível de suporte que essa pessoa terá de um outro adulto para fazer as suas coisas, para ter uma vida mais autônoma, né? Então, mesmo que seja um autismo de nível de suporte leve, muitas vezes vai precisar de adaptação na escola, na universidade, no trabalho. O próprio Ministério Público do Trabalho agora tem feito um grupo de estudo para pensar como que eu posso adequar esses locais de trabalho para essas pessoas. Então, tem adequação, tem sofrimento. Então, não é um nível fácil, né, no nível de leve que a gente entende. É nível, ok, eu vou precisar de menos suporte de um adulto para conseguir realizar as minhas coisas. Sim. E como que está a educação pública, principalmente, Damião? Ela está preparada para acolher, para incluir o aluno que está inserido no TEA?
Se a gente for pensar em educação inclusiva no Brasil, as escolas públicas estão muito mais preparadas do que as escolas privadas, por exemplo, apesar de ter uma obrigatoriedade de todas as escolas no Brasil, sejam elas federais, municipais, estaduais ou privadas, que têm a concessão do Estado para funcionar, tem que ter, sim, os elementos ali suficientes para oferecer uma boa educação. Mas, infelizmente, nós temos uma boa legislação. O Brasil é um país que tem uma legislação exemplar na questão da educação inclusiva, mas pouco efetiva. Nós ainda patinamos para atender. Então, falta professores capacitados, faltam salas de recursos no mundo, Brasil afora, no Rio de Janeiro especialmente. Eu faço doutorado na UF, então a gente consegue perceber ali alguns municípios estão indo mais adiante, com mais identificação, mas ainda é um estado muito faltoso, falta suporte. Então, a gente precisa repensar as políticas públicas efetivas, falta a gente pensar na capacitação do professor, que não é culpa do professor, tá? Então, gente, aqui não é culpa do professor. Existe uma sociedade, inclusive, uma sociedade que não está fornecendo, ali, de acordo com a nossa legislação, que é formação contínua, formação adequada para esses professores, para esses gestores aprenderem de maneira adequada. Então, ainda é um sonho, uma educação inclusiva mais efetiva, mas ainda assim, no setor público, um atendimento muito mais qualificado e mais positivo e mais adequado que no setor privado. Mas até mesmo na escola pública, vamos supor, se ele precisar de um professor adicional, um auxiliar de sala de aula que fique dedicado a ele para atendê-lo, isso o Estado hoje ele fornece? O Estado fornece, mas tem que pensar que nem sempre a gente chama de suporte, né? Mediador, professor auxiliar. Então, nem sempre eu vou precisar de um professor auxiliar. Pode ser um mediador, pode ser um cuidador. E sim, nós temos políticas públicas, a depender do nome no Brasil inteiro, que é mais fácil você conseguir esse suporte na rede pública, existe uma obrigatoriedade, o Ministério Público está ali mais atento, mais ativo, cobrando mais, sim. Então, em alguns lugares, repito, nós temos condições de acesso mais fácil na rede pública do que na privada. E a gente sabe também que na privada a escola não pode cobrar absolutamente nada por nenhum recurso a mais da educação inclusiva. A gente sabe que não funciona dessa forma. Então, pacientes no Rio de Janeiro, escolas boas, Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, ainda assim cobra-se dos pais. E, na verdade, em escolas públicas a gente tem esse suporte ali. Óbvio, é o suporte ideal, qualificado, bem formado? Não. Até porque se a gente for pensar hoje, o próprio professor que é uma educação especial já está com dificuldade de ter professor de matemática, de inglês, de português, de química, de história. Então, a carreira não é valorizada. Então, você ainda vai exigir uma formação mais específica, mais difícil. Mas, sim, a depender do lugar, estagiários, profissionais de ensino médio, o que falta mesmo é uma qualificação dessa equipe e a gente entender, porque, de acordo com os municípios, eles vão dando um nome diferente. Cuidador, professor auxiliar, estagiário, mas é importante que se tenha alguém qualificado, porque a lei diz, um profissional de apoio, de suporte, qualificado para o atendimento. E em termos de diagnóstico, o SUS hoje, ele faz o diagnóstico do autismo, já que ele é multidisciplinar, né? Ele vai ter que passar por diversos especialistas? Na verdade, assim, o SUS, ele faz o diagnóstico, a gente tem que pensar que o diagnóstico é um diagnóstico médico, tá? Então, o que vai ser multiprofissional, multidisciplinar, é a intervenção. Então, eu vou precisar de intervenção com psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, psicomotricista, professor de educação física, isso ok. Mas o diagnóstico inicial, o SUS faz sim, né? Ali com o neuropediatra, com o psiquiatra, mas a fila de espera é gigantesca. A gente não tem esse tempo de espera. Eu não posso esperar. Por exemplo, eu estava vendo hoje uma matéria no interior de São Paulo que mudou. Então, tinha uma fila de neuropediatra que até 2024 a fila era de 2 anos e 10 meses. E agora virou para 3 anos e 4 meses. Então, assim, uma criança que está falando precisa de intervenção precoce. Estou lá com os primeiros sintomas, como a gente falou aqui. 2 anos. E eu só tenho o diagnóstico daqui 3 anos, eu perdi 3 anos de janela de oportunidade, de intervenção. A gente precisa, sim, de políticas públicas mais efetivas para rastrear e diagnosticar mais cedo. Entendi. Então, que a fila de espera, o tempo, e óbvio que se a gente for pensar no privado hoje, plano de saúde também tem uma questão, uma consulta com o neuropediatra hoje de referência, não custa menos que R$1.000. Então, quem tem acesso, né, a esse processo todo? Fica complicado. Entendi.
Isso se pensando, por exemplo, na criança ou até mesmo no adolescente, né? Mas também tem Sim. sido recorrente o crescente caso aí de adultos que estão sendo diagnosticados tardiamente, né? Porque não tiveram essa oportunidade mais cedo. E no caso dos adultos, acaba havendo aquele efeito do chamado masking, né? Que ele vai se adequando pelas dificuldades que a vida social vai impondo, e ele vai imitando, né, os comportamentos tidos como padrão, né, para ele conseguir se inserir socialmente, mas ele acaba, por vezes, ali, podemos dizer, sendo podado, né? Porque ele perde a sua individualidade, ele perde a sua identidade para se encaixar nesse modelo, nesse padrão social. E para esse adulto, ele também encontra apoio terapêutico, alguma coisa assim, para que ele se sinta acolhido? Para adultos, né, a gente sabe que a questão do mascaramento, como você disse, essa camuflagem, ela é muito comum ali no nível tipo 1 de suporte, especialmente no público feminino, né? Então, porque o diagnóstico de mulher também sendo um pouco mais complexo de ser feito, é um pouco mais sutil, então tem que ter um preparo bastante eficiente. Geralmente, eu vou precisar, no adulto, já de um neurologista ou de um psiquiatra adulto. E aí começa de novo as questões, que é falta de profissional adequado, capacitado, profissionais que vão julgar, porque assim, tem aquela ideia ainda de autismo muito complexo, de prejuízo muito intenso, chegou até aqui, não vai ter. Então, e a gente sabe que essas pessoas que procuram tardiamente, elas já tiveram outros diagnósticos psiquiátricos anteriores. Então, são pessoas com quadros ali depressivos, ansiosos, transtorno de humor, transtorno de ansiedade. E aí, até, às vezes, transtorno de personalidade pode ser confundido ali um borderline, pessoa bipolar, é um esquizoide, assim, a gente vai ter que ter, de novo, um profissional bastante antenado e atualizado com o diagnóstico, para fazer essa percepção, esse diagnóstico diferencial que a gente chama. Por quê? Os prejuízos, eles sempre estão desde que você nasceu. Mas, por alguma questão, como você trouxe para a gente, uma inteligência maior, você consegue camuflar esses prejuízos maiores, né? E aí tem uma dificuldade, mas o sofrimento estava desde sempre. E aí, uma boa avaliação neuropsicológica, um bom profissional vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. E, de novo, se eu for depender do SUS ou plano de saúde, a gente fica muito refém. Não é o ideal, mas tem acontecido mais a passos, como diria Lu Santos, de formiga e com pouca vontade ainda. Mas é necessário que a gente reveja por quê eles estão. Então, a gente nasce com TEA, sobrevive com TEA, mas a que custo? Qualidade de vida prejudicadas, relações prejudicadas, saúde mental prejudicada. Então, sim, é importante falar. A gente tem uma ideia assim, tá, só tem autismo infantil? Não. Tem adulto, tem adolescente, tem idoso, mas existe uma predileção, uma busca maior hoje, a gente falar do autismo infantil, que a gente está pensando a longo prazo, mas que já estavam, antes da gente definir o que era autismo ali em 2013, eles continuam autistas. Então, já avaliei aqui um senhor de 85 anos com autismo. Ele viveu com autismo durante 84 anos e não foi identificado. Mas o prejuízo estava ali. Mas novo a gente volta a pensar em políticas públicas mais efetivas, né, de saúde pública, de acesso ao diagnóstico, mas também de intervenção depois, porque assim, é caro manter uma boa intervenção a depender do nível de suporte. E o que se almeja durante o processo terapêutico, né? Então, tudo bem, a criança, o adolescente ou o adulto, ele foi diagnosticado, foi confirmado que ele está com um autismo nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, independente, mas o que se busca, visto que o autismo ele não é uma doença, mas ele é uma condição, o que se busca na terapia? Se busca desenvolver autonomia, melhora da qualidade de vida. Então, o processo terapêutico tem um único objetivo: autonomia, independência, funcionalidade e qualidade de vida, com menos impacto possível. Não é tirar os comportamentos repetitivos, que são autorregulatórios, não é fazer você parecer uma pessoa típica, é fazer você se compreender como autista, como você recebe essas informações do mundo sem tanto impacto sensorial, emocional, cognitivo, mas que você consiga levar uma vida minimamente saudável, autônoma e independente. Uhum. Perfeito. Estive conversando com o Damião Silva, que é psicólogo, neuropsicólogo, especialista aí em autismo, né? Em ABA também, não é, doutor?
A aba também foi um dos primeiros BCBs do Brasil aqui trabalhar com análise de comportamento no Brasil, que é a ciência hoje com maior adesão ali, de evidência científica no atendimento de pessoas com TEA, especialmente na primeira infância, até ali os 12 anos. Perfeito. Para falarmos com você de casa justamente sobre a conscientização, né, sobre o autismo, porque assim, você sabendo mais sobre o comportamento, sobre as necessidades especiais que a pessoa autista carrega em si, você possa não julgar, mas acolher, porque o que falta bastante na nossa sociedade é a tolerância, é o acolhimento e é entender que o normal, a gente fala muito em fulano não é normal, fulano é TEA, fulano é Down. O que é normal é nós sermos diferentes. Cada um de nós carrega suas tipicidades, os seus maneirismos, os seus gostos, e o que nós precisamos é ser tolerantes. Criando um ambiente, uma sociedade tolerante e acolhedora, nós seremos muito melhores, independentemente da necessidade que esta pessoa carrega. Porque até mesmo, às vezes, quem não compreende, ela pode ter uma necessidade especial que simplesmente ainda não foi diagnosticada. Porque o normal é cada um ter justamente o seu jeito de ser. Nós temos que aprender a respeitar e a incluir mais. Não é isso Exatamente. Mesmo, doutor? É sobre isso, é respeitar as individualidades, conscientizar que nós somos diferentes. E essa é a graça da vida, a diferença. Alguns vão precisar sempre mais suporte ou não, mas todo mundo convivendo bem, entendendo, a gente consegue avançar bem. É isso. Muito Respeito. obrigado. Abraços, parabéns pela pauta e falar de autismo sempre, para a gente conscientizar mais. Abraços, até uma próxima. Muito obrigado. Estive falando com Damião Silva, especialista na temática do autismo, para justamente nós evoluirmos, nós sermos pessoas, cidadãos melhores e também de pleno direito, respeitando o direito dos outros.